Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Pílula de Conhecimento, a sua dose diária de conteúdo empresarial. Meu nome é Houston Verinho, eu estou aqui para te ajudar a selecionar e a criar um processo seletivo em 4 etapas. Exatamente, é sobre isso que nós vamos falar hoje, como construir um processo seletivo e por que eu sugiro esse processo seletivo de 4 etapas. Você vai entender hoje qual é o nosso formato de seleção e recrutamento. Estamos falando sobre isso durante toda essa nossa série. Como você já bem sabe, nosso programa é feito de doses diárias de conteúdo prático, objetivo, conteúdo de 15 minutos aproximadamente, para você chegar hoje na sua empresa e botar em pauta junto com o seu time, bota em pauta com o seu sócio, com o seu coordenador e já comece a construir um processo seletivo campeão para você, tá? Estamos fechando a nossa série hoje é o último episódio dessa série que fala sobre recrutamento. Então, se você não está acompanhando, volta lá nos episódios anteriores para você entender exatamente etapa por etapa. E como eu sempre peço, vou pedir novamente, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa desenhar um novo processo seletivo, tá bom? Não esquece de nos acompanhar na rede social e de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal no YouTube. Obrigado por a sua audiência. Vamos lá, vamos trabalhar. Processo seletivo em 4 etapas. Por que eu sugiro um processo seletivo de 4 etapas? Como você sabe, muita gente fala, está muito em alta isso, que fala que normalmente nós contratamos por questões técnicas, mas demitimos por comportamento. Já ouviu falar sobre isso provavelmente, né? É muito comum hoje o grande motivo das demissões não ser por causa do currículo, não ser por causa das condições técnicas do indivíduo, mas sim pelo comportamento que ele apresenta dentro da sua empresa depois que é contratado. Então muita gente vem falando nos últimos anos sobre a necessidade de você entender um pouco mais sobre o comportamento daquela pessoa que está no processo seletivo antes de contratar. Quando eu faço um processo seletivo de 4 etapas, eu gosto porque eu divido o meu processo seletivo de 4 etapas em 3 dias. Exatamente. Em 3 dias significa que a pessoa vai ter que visitar a minha empresa, vai visitar lá o ambiente de seleção durante 3 dias diferentes? Sim. Nossa, isso, mas é muito trabalhoso, é muito... Quem que se submete a isso? A pessoa tem que sair lá do horário dela, do emprego dela para 3 vezes? Exatamente. 3 vezes. Tem gente que reclama e acha ruim? Tem. E não vai participar provavelmente. Se ele não consegue se submeter ao meu processo seletivo, quem dirá as minhas condições de trabalho, quem dirá as regras da minha empresa, as minhas necessidades. Então eu começo já por aí. Não, eu quero fazer em 2 dias, dá? Dá para fazer em 2 dias. Você vai adaptar e ajustar em 2 dias. As 4 etapas podem ser no mesmo dia? Pode, eu não aconselho. Por quê? Porque eu gosto de fazer em 3 dias. Você vai ver que no primeiro dia a pessoa ela vem com a melhor roupa, com o melhor discurso, com a melhor abordagem, não se atrasa, bem certinho. No segundo dia, ela já não tem aquela melhor roupa dela, já não tem aquela melhor apresentação, já não tem aquele melhor comportamento, porque ela começa a não conseguir sustentar uma possível mentira. No terceiro dia, já nem fez a barba, já nem penteou o cabelo, já não usou mais a maquiagem, já está mais à vontade, ela está entregando quem ela realmente é. E provavelmente está tudo bem. Talvez até eu queira contratar essa pessoa do terceiro dia e não do primeiro. Porque a do primeiro foi muito maquiada, muito superficial, foi muito construída. E aqui no terceiro dia ela realmente está entregando a essência dela. Ela realmente está entregando quem ela realmente é de verdade. Então eu gosto de dividir isso porque eu começo a entender quem é a pessoa no dia a dia. Isso eu acho fundamental. Não, isso não gostei, não quero fazer tudo no dia. Não tem problema. Entenda o porquê que existem as 4 etapas, entenda por que existe essa construção e aí certamente você vai botar em prática de acordo com a sua realidade, tá? Lembrando que eu gosto de sempre ter um olheiro junto comigo. O que é um olheiro? Alguém do meu time de confiança que entende da metodologia e eu peço para acompanhar todas as etapas do processo seletivo ao meu lado com um olhar diferente clínico, porque enquanto que eu estou lá ministrando o processo seletivo, eu tenho que estar atento ao conteúdo, ao processo e tudo mais. Mas aquele olheiro, ele vai anotando numa planilha todos os comportamentos. Quando eu falo uma coisa, aquele indivíduo torceu o nariz. Quando eu falei outra coisa, aquele ali deu um sorriso e gostou. Quando eu falo outra coisa, então ele vai criando análises bem de olheiro, para me trazer depois coisas que eu não tenha percebido, quando eu estava de costas, quando eu falei tal situação, estava olhando para alguém, esse aqui do outro lado estava agindo de outra forma. Então eu sempre coloco olheiros durante todas as etapas para trazer as percepções externas sobre o que está acontecendo durante o processo seletivo.
Mas vamos lá, primeira etapa. O que é a primeira etapa? Eu vou analisar o comportamento, tá? Então a primeira etapa eu faço a oferta da vaga e abertura de porta. O que é isso? Eu já ofertei a vaga nos canais de captação. Então eu já ofertei a vaga lá quando eu estava analisando o currículo, eu já fiz a oferta da vaga lá no LinkedIn, na rede social, no evento que eu fiz técnico, né? Tudo isso a gente já falou lá atrás, tá? Nos episódios anteriores. Então eu já fiz essa oferta. Porém, no dia da primeira etapa, eu vou refazer a oferta. Exatamente do mesmo. Para quê? Para ter certeza que eles entenderam o que eles estão fazendo ali. Nossa, Wilson, mas é preciso. É preciso. Inclusive, eu faço essa oferta e imediatamente já vou caminhando para a porta da sala falando, pessoal, eu entendo que muitos de vocês estejam aqui e alguns de vocês não tenham entendido ainda qual era a função, o cargo, até o salário, ou como remunerar. E talvez esteja pensando agora que não é o que você busca, não é o que você quer. Então tá tudo bem para eu ganhar meu tempo e você ganhar o seu tempo, eu entendo e assim eu vou abrir a porta para que quem não se sentiu bem adaptado, confortável, fique à vontade, porque a minha expectativa é ficar com vocês nessa sala cerca de 30, 40 minutos. Então para que você não fique aqui, coletivo, tá gente? Todos os candidatos estão ali. Se tiver muita gente, muito candidato, você quebra ali em 2, 3 turmas, 2, 3 horários diferentes, com a mesma dinâmica. E aí eu vou lá abrir a porta. É muito legal. Se Deus quiser, se tudo permitir, pelo menos uma pessoa vai se levantar. Porque aí vai encorajar os outros. Aí vai ter gente que vai se encorajar. Desculpa, realmente não é o que eu queria. Tá tudo bem, continuamos amigos. E eu abro a porta, tá? Então eu faço isso. Logo depois disso vem a apresentação de cada indivíduo. Então logo depois fecha a porta. Legal que vocês quiseram ficar. Legal que ninguém saiu. Legal que 2, 3 saíram. Quem ficou aqui, eu fico feliz. Vamos lá, para a gente dar sequência, eu vou pedir para que vocês se apresentem. Exatamente, uma apresentação simples, básica, 1 minuto e meio, cronometrado certinho. Porém, eu peço que se apresentem, mas que respondam algumas perguntas sobre o indivíduo. Não sobre o trabalho dele, mas sobre ele. Por exemplo, assim, eu gostaria que cada um se apresentasse 1 minuto e meio, rapidinho. Mas eu gostaria de saber sobre você, sobre a sua família, quem que mora na sua casa, como é que foi a sua formação, como é que foi a sua infância, a sua fase adulta, como que você chegou na cidade, enfim. Eu peço que eles se apresentem, não falando, eu sou um engenheiro, trabalhei lá na empresa X, fazendo tal procedimento. Não, eu não quero parte técnica, eu quero parte comportamental. Lembrando que a primeira etapa é de comportamento, tá? Então ele vai fazer essa apresentação. E ali ele vai falar sobre ele, vai falar, eu moro com a minha avó, eu tenho 2 filhos, eu sou divorciada, morei sempre no interior, estou aqui na capital faz 2 anos. Então ela vai falar sobre coisas que têm a ver com o comportamento dela, com a realidade dela. Certo? Logo depois disso, eu gosto de fazer uma redação. Nossa, Wilson, redação, mas é coisa tão arcaica, antiga. Exatamente, mas é na redação que eu consigo entender muita coisa. Por exemplo, um dos valores da minha empresa é a meritocracia. Então você vai ter que entender e fazer essa redação com base nos seus valores. Lembrando que a primeira etapa é toda de comportamento, onde eu quero fazer uma vinculação com os princípios e valores da minha empresa. Lembra lá? Missão, visão e valores? Então a parte da visão, de valores da empresa. Missão, visão, valores da empresa. Então aqui eu quero entender se esse candidato vai dar match com os valores da empresa, com os princípios e os valores da empresa. Então a redação que eu gosto de fazer, por exemplo, tem 2 que eu gosto de pedir. Eu peço lá, vocês têm 15 minutos para fazer uma redação. Quero que vocês façam uma redação sobre por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. Olha só. É um tema, vocês podem criar o tema de vocês, né? Por que eu uso esse tema? Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Porque ali ela vai ter que descrever qual é a percepção dela de sucesso, qual é a percepção dela de meritocracia. Talvez ela vá trazer um discurso que é anti-meritocrático. Porque o mundo é injusto, porque as pessoas têm sempre um padrinho. Então ela vai trazer uma percepção de vida dela. Ou talvez ela vai trazer, porque algumas pessoas se dedicam mais do que outras, umas aprendem, outras buscam conhecimento, outras sabem fazer network, sabem se posicionar. Então vai dizer muito sobre ela. Claro que ainda vai falar sobre português, vai falar sobre redação, sobre gramática, sobre a letra, se é bonito ou não, deve se avaliar se isso é importante para o cargo e pela função. Uma outra pergunta que eu sempre faço também é relacionada ao cenário político. Por quê? Porque eu quero entender o quanto que essa pessoa pesa o cenário político dentro do ambiente que a gente está ou não. Ou cenário político, cenários controversos. Porque política a gente tem lá o direita, a esquerda e o centrão, sobre religião, sobre time de futebol. Eu sempre peço redações relacionadas a temas controversos. Para quê? Para ver se essa pessoa ela é alguém de conflito ou não, é alguém que defende uma ideia com muita firmeza ou não. Por quê? Porque isso pode ter relacionado
ao meu processo de atendimento ao cliente, se ele é intransigente ou não, se ele é muito extremista ou não, tá? Então eu gosto de pedir do cenário político, acho que é o melhor formato que tem. E eu peço lá, me fale sobre o cenário político atual e qual a sua opinião sobre o atual governo. Ali eu vou entender se ela vai defender demais, se ela vai trazer elementos coerentes, se ela vai trazer... Para quê? Não tem a ver com política, não tem a ver com isso. Tem a ver com como que ela analisa os cenários. Não importa se ela é da direita ou de esquerda, no meu caso, na minha empresa. Isso não importa. O que vai importar é como que ela defende as suas ideias, mas principalmente como ela fala sobre a ideia contrária. Quanto mais Pedro fala de Tiago, mais eu sei de Pedro do que de Tiago. Então, quanto mais essa pessoa vai falar da posição contrária, mais eu sei dela. Então, se ela utiliza argumentos coerentes sobre a situação contrária, vai dizer muito sobre ela. Comportamento. Essa é a primeira etapa. Normalmente aqui eu finalizo um dia e ali eu vou pro segundo dia. No segundo dia, é a minha segunda etapa, eu vou saber sobre essa pessoa relacionada ao time. Como que é a relação dela corporativa, como é que é o posicionamento dela corporativo. Aqui eu utilizo de dinâmicas reais sobre comunicação, dinâmicas sobre parceria, sobre como ela trata questões pontuais e sobre vendas, por exemplo, é uma das coisas. Por quê? Porque uma das missões da minha empresa está relacionada a vendas, né? Todo o meu colaborador ele tem que ter cultura de vendas, é uma das nossas culturas, né? Cultura de vendas. Então, enquanto que na primeira etapa eu queria saber sobre comportamento, que são os princípios e valores da minha empresa, aqui eu quero saber sobre a missão da empresa. Então você tem que ter uma missão, a tua empresa ela tem que ter o porquê ela existe. Qual é a missão dela? O que ela vai ter que entregar pela comunidade? Então aqui eu vou analisar questões onde ela vai construir a missão da minha empresa. E normalmente a missão da empresa ela é coletiva. Então ela tem a ver com o teu time, tem a ver como que as pessoas se relacionam, tá? Então aqui eu faço dinâmicas de liderança, dinâmicas de grupo, né? Como que ela transforma-se em grupo. Tem várias dinâmicas que você pode buscar, aquela que você mais gosta. Eu utilizo algumas relacionadas a mapa mental, eu utilizo algumas relacionadas a... Depende muito de cada cadeira, tá, pessoal? De cada vaga que eu tô preenchendo. Algumas é de quebra-cabeça em time, algumas é de disputa, eu faço dinâmicas de disputa, um tem que defender o outro. Por que você defende que o teu colega deve ser admitido para essa vaga? Você tem 2 minutos para entrevistá-lo, para entender mais sobre ele, e eu quero que você defenda o porquê que ele deve ser contratado ou não, tá? Aqui, normalmente, eu coloco a missão da minha empresa no título da sala, no PowerPoint, no slide, no telão, eu coloco a missão da empresa. Pessoal, a nossa empresa tem essa missão. Eu explico a missão e logo em seguida eu faço as dinâmicas. Aquele que é mais inteligente, né, já vai pegar, aquele que é mais antenado, vai pegar que existe uma missão na empresa e ele vai descorrer e transcorrer conforme essa missão da empresa. Então essa é a minha segunda etapa, eu quero saber sobre time, a relação dele corporativa, ou seja, como que ele vai defender a missão da minha empresa. Etapa anterior, como que ele avalia os valores e os princípios do meu negócio, como que ele está dando match com os princípios e valores do meu negócio. Segunda etapa, como ele está, como é que o comportamento dele vai construir a missão do meu negócio. Eu vou para a terceira etapa. A terceira etapa eu faço no mesmo dia, no segundo dia, né? Então, a segunda e a terceira etapa no mesmo dia, que é a parte técnica. Aqui eu faço a dinâmica que eu já passei em episódios anteriores, volta nos 2, 3 episódios anteriores, que a gente fala sobre análise técnica do colaborador. Então é nessa fase aqui que eu coloco, que é uma dinâmica técnica. Tem a ver com o quê? Com a visão da empresa. O que é a visão da empresa? Aonde a empresa quer chegar. Se eu sei aonde eu quero chegar, com a minha meta, meus objetivos, qual é a visão da empresa para 3, 4, 5 anos no máximo, aqui eu vou analisar se esse colaborador, se esse candidato, ele tem condições técnicas de fazer com que a minha empresa chegue na visão a qual estamos desenhando. Então, será que esse vendedor ele é bom o suficiente para chegar lá? Será que esse médico é bom o suficiente para me entregar? Esse recepcionista, esse arquiteto, esse videomaker, esse profissional de inteligência técnica, de TI, enfim, o que eu vou ter ali? De tecnologia de informação, o que ele tem de parte técnica para fazer com que a minha empresa alcance a visão dela. Aqui eu estou na terceira etapa, tá? Então aqui eu vou botar aquilo que eu falei para vocês, a dinâmica técnica, volta em 2 episódios que a gente falou detalhes sobre isso, porque isso tem a ver com a visão. Então vamos lá, primeira etapa, quanto que dá match daquele candidato com os meus princípios e valores, com os valores da empresa. A segunda etapa é o como que ele vai me ajudar a construir e entregar a missão do minha empresa. Para que a minha missão existe? Então, como que ele se relaciona com o time e com a corporação, com os princípios da corporação. Terceira etapa, parte técnica dele. Então, dinâmicas técnicas
para entender se ele vai me ajudar a atingir a visão do meu negócio. E aí eu tenho a quarta etapa, que é a entrevista. Essa eu marco para o último dia, para o terceiro dia, seleciono lá de meia em meia hora uma agenda para aqueles que foram passando. Aqui eu já vou excluindo, tá, pessoal? Primeira etapa eu já excluo gente, a segunda etapa eu já estou excluindo pessoas, terceira etapa eu já estou excluindo pessoas. Então, quando eu chego na entrevista, eu tenho ali uma média de 8 candidatos para cada vaga. Então, se eu tenho 2 vagas, eu tenho que ter 16 entrevistas. Se eu tenho uma vaga, eu tenho que ter pelo menos 8 entrevistas. E aqui eu faço entrevistas de meia em meia hora. O que eu faço nessa entrevista? Aqui são os combinados. Então, aqui primeiro eu vou revisar tudo o que aconteceu. Olha, me fala sobre essa etapa, você agiu dessa forma, você respondeu isso. Na segunda etapa, você respondeu aquilo. Na terceira etapa, foi assim que a gente avaliou, então eu falo. Mas aqui eu avalio sobre os combinados. Por exemplo, cara, aqui a gente tem cultura de vendas. Se você está afim de fazer isso, aqui nós temos o princípio da meritocracia. Esse valor da meritocracia é importante para você, como é que é isso? Na sua redação você defendeu essa ideia, tal. Aqui dentro a gente não quer extremismo. Como é que é isso para você? Nós falamos sobre a oferta da vaga. Como é que é isso para você? Nós trabalhamos de domingo a domingo. Como é que é isso para você? Sabe? Então eu começo a fazer os combinados e como que ele se comporta diante dos combinados que eu preciso que tenha dentro do meu negócio. E ali eu vou fazer e fechar todo o meu balanço. Entendido, gente? Então, rapidinho, revisem isso, papel e caneta na mão, volta esse episódio, escute ele com detalhes, papel e caneta na mão. É claro, o nosso programa é Pílula de Conhecimento, então eu tive que fazer isso em um tempo curto do nosso programa, mas aprofundem sobre a técnica. Todos os nossos mentorados recebem essa técnica mastigadinha para colocar em prática nas suas empresas, mas você que está nos ouvindo aqui, é só você escrever papel e caneta, detalhe do que eu falei e aprofundar em cada uma delas, obviamente. Se você voltar aos episódios, cada episódio fala um pouco mais a fundo de cada uma dessas etapas, então você vai ter um apanhado bem legal e bem geral sobre tudo isso. Certo, gente? Com isso, nós fechamos aqui uma das séries que é Processo Seletivo e Recrutamento, que tem a ver com um dos pilares da Pílula de Conhecimento do nosso programa, que são sobre pessoas. E o que eu quero te convidar? A partir do nosso próximo episódio, nós vamos mudar o pilar do programa, né? Então o programa é feito sobre 6 pilares principais. Trabalhamos várias séries, vários episódios sobre pessoas. Volta lá desde o episódio número 1, que lá a gente fala sobre pessoas em vários momentos do teu negócio. Mas agora, para o nosso próximo programa, a gente vai iniciar a série que fala sobre um pilar que eu acho fantástico: estratégia de mercado e escala. Olha só que tema importante. Se você quer aprender mais sobre escala de negócio, se você quer aprender mais sobre estratégia de mercado, não percam todas as próximas séries do nosso programa, vai ser pautado em cima disso. Vamos ter uma série que vai falar sobre base de plano de negócio. Exatamente. Uma série inteira para falar sobre plano de negócio, como construir um plano de negócio, como desenvolver, como escrever isso. Nós vamos ter uma série sobre construção da cadeia. Exatamente, qual é a cadeia que a tua empresa pertence, cadeia de fornecimento, cadeia de relacionamento, cadeia de network. Então, como fazer construção de cadeia. Nós vamos ter uma série completa falando sobre estratégia, sobre produto e sobre mercado. Olha só, uma série inteira sobre estratégia de mercado e estratégia de produto. Nós vamos ter uma série inteira sobre captação de cliente, como captar um cliente, olha só que importante todo o pilar de escala e estratégia de mercado. Não perca, obrigado pela sua audiência, não esqueça de se inscrever, compartilhar, marca lá o sininho para você ser avisado toda vez que entra o nosso episódio, lembrando que todos os dias tem uma pílula nova de conhecimento. Obrigado pela sua audiência até aqui, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado, um abraço!